Amém. Glória a Deus. Então vamos nesta manhã abrir a palavra de Deus, dar continuidade à mensagem no Evangelho de João, capítulo de número 11 e o versículo de número 25 em diante. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25 em diante, onde diz assim: Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crer em mim, jamais morrerá. Crês tu nisso? Respondeu-lhe Marta: Sim, Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Amém. Meus amados irmãos, ouvintes nesta manhã, desta palavra, o Senhor Jesus, diante daquela situação, queremos aqui apenas recordar um pouco quando Marta e Maria, duas irmãs, mandam avisar a Jesus que Lázaro, irmão delas, estava enfermo. E Jesus ainda demora-se 2 dias para ir até onde eles estavam. E chegando lá, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido sepultado. Na ótica humana, Jesus tardou. Na ótica humana, Jesus demorou. Ele não veio no momento em que elas o chamaram. Ele veio depois. E veio quando ele já havia falecido e já estava 4 dias no sepulcro. Mas, meus amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, o Senhor, ele não se atrasa. O Senhor, ele não perde o tempo. O Senhor, ele não sai do controle de nada. Ainda que aos nossos olhos pareça demorado, ainda que aos nossos olhos esteja tudo perdido, o nosso Deus permanece no controle. O nosso Deus está no tempo certo. Até porque a Bíblia diz que 1000 anos é para o Senhor como um dia de ontem que passou. E um dia como 1000 anos. Então, para ele, o tempo não importa, importa para nós. Nós que vivemos dentro do tempo, mas o nosso Senhor, ele é eterno. Ele não vive dentro de um tempo. Ele é eterno e de eternidade a eternidade. Não tem começo e nem fim. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus. Não há começo e nem fim, ele é eterno. E aquelas duas irmãs, elas tiveram que ficar naquela ansiedade. Será que Jesus vem? Será que ele vai vir? E adoeceu e piorou, morreu e Jesus não chegou. Não disse nada. Que angustiante para o coração delas. E quando Jesus decide ir, a viagem, Jesus chega ali após 2 dias. Porque 2 dias depois ele decide ir, com 2 dias a mais ele chega lá. Então era 4 dias. Demorou ainda 2 dias para ele chegar quando decidiu ir. E quando ele vai se aproximando, Marta corre ao encontro de Senhor. Se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que tudo quanto pedires ao Pai, ele te concederá. Glória a Deus. E ali Jesus diz a ela: o teu irmão há de ressuscitar. Ela disse: sim, Senhor, eu sei, mas na ressurreição do justo do último dia, onde os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, diz a palavra do Senhor. Sim, haverá uma ressurreição para os que morreram. Né? Quando se morre, não se acaba, não. Segue-se a eternidade. O corpo, ele fica na terra, mas o espírito daqueles que são salvos, eles sobem até Deus. E dos que não são, para a condenação, como diz a Bíblia Sagrada. E os justos vão ressuscitar.
E Marta tinha certeza disso quando diz isso a Jesus. Eu sei. Mas Jesus diz, ele vai ressuscitar. Ela disse, eu sei. Ela não esperava mais. Ela não esperava mais acontecer a ressurreição e a vida. Ela não esperava mais que ele voltasse à vida. Ela esperava a cura. Mas Jesus nos surpreende. Jesus quis surpreender elas. Elas esperavam a cura, não a ressurreição. E Jesus, ele faz o impossível acontecer. Ele vai além das expectativas humanas. Ele vai além do pensamento do homem, da mulher. Por isso ele diz em sua palavra, lá no livro do profeta Isaías, os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. E os meus caminhos mais elevados que os vossos caminhos. Glória a Deus. Então, é mais elevado, é maior o que ele pensa, o que ele planeja, o que ele executa do que os próprios projetos humanos, do que aquilo que esperamos. Jesus não chegou na hora que elas pediram, mas ele chegou quando ele decidiu aparecer. Glória a Deus. Ele permitiu tudo ficar pior, porque na nossa vida tem hora assim, que tudo parece ficar pior, mais difícil, fica mais apertado, a gente sente mais dor, a gente chora mais, diz, meu Deus, e agora? Vai piorando a situação, e onde está o nosso Deus? Mas ele tem o tempo certo. Aquele que disse a ela, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, ele tem o tempo certo de todas as coisas. E Jesus entra naquela casa e havia ali muita gente chorando. Isso é comum quando alguém morre, muita gente chorando, lamentando. E os judeus estavam ali para consolar e também criticá-los. Olha aí, ele era amigo de Jesus, Jesus permitiu acontecer isso. Porque sempre existem os zombadores, né? Você não é crente, você não é salvo. Por que isso acontece com você? Existem pessoas que acham que o crente não pode sofrer, o crente não pode passar dificuldade, não pode passar doença, mas isso é um engano. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O crente enferma, o crente chora, o crente é provado, mas o Senhor está com ele, glória a Deus. O Senhor está em sua vida. E quando ali Jesus chega naquela casa e vê aquela multidão lamentando, aí Jesus pergunta, onde o colocaram? Aí foram levar Jesus até onde o tinham colocado. E quando Jesus chega lá, a Bíblia diz que ele viu uma incredulidade tão grande naquele povo, porque eles diziam, este que deu vista aos cegos, este que fez os paralíticos andar, não poderia ter curado ele? Eles esperavam apenas a cura física. Eles esperavam apenas uma cura temporal. Aleluia. Mas quem estava ali era o dono da vida. Ele disse a Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus é a ressurreição e a vida, ele tem poder sobre a morte. Ele disse, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Glória a Deus. Crês tu isto, Marta? Jesus diz, eu creio que tu és o Filho de Deus. Oh, que declaração gloriosa. Tu és o Filho de Deus, aquele que havia de vir ao mundo. Glória a Deus. O único que pode salvar, o único que pode perdoar, o único que pode tirar todo o pecado do ser humano é Jesus de Nazaré. Aleluia, ele é o médico dos médicos, doutor dos doutores, Senhor dos senhores por excelência. Ele é a ressurreição e a vida. Aleluia, é por isso que nós cremos em Jesus. Porque mesmo se morrermos, ele nos ressuscitará para a sua glória naquele dia. Não vai precisar ninguém pedir pela nossa alma, não.
Não vai precisar ninguém orar por nós para Deus nos colocar no bom lugar, não. Já vamos estar seguros em Jesus para sempre, eternamente, porque cremos no Filho de Deus, aquele que veio ao mundo para salvar e perdoar pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Sim, a fé verdadeira crê que os que morreram em Cristo hão de ressuscitar e Deus tornará a trazer com ele. Glória a Deus, a morte não é o fim, não é eterna para quem teme a Deus, para quem serve ao Senhor. Glória a Deus. Ele já tem a certeza no seu coração da salvação, de ir para o céu. Para os homens isso é impossível, porque os homens dizem, não pode o comedor de feijão e farinha dizer que vai para o céu. Mas essa garantia não é eu que faço, é Jesus quem faz. E esta certeza ele dá no coração de cada salvo, que é em Cristo Jesus liberto do seu pecado. E quando Jesus chega onde estava, onde tinham colocado a Lázaro, Jesus olha e chora. Jesus chorou também. Veja que situação. Jesus chorou. Jesus amava Marta, Maria, Lázaro. Ele amava aquela família. E quando Jesus chega ali também ele chora. Todos estavam chorando. A incredulidade do povo era tão grande. E se tem uma coisa que Deus não se agrada, é de incredulidade, é de falta de fé. Não, ele não se agrada. Você tem que ter fé. E Jesus diz, tirai a pedra. Aí elas disseram, Senhor, já é de 4 dias, já cheira mal, Senhor. Já cheira mal, não tem como, Senhor. E Jesus disse, eu não já disse, Marta, se creres, verás a glória de Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não já disse, Marta. Eu não já falei, Marta. Quantas pessoas estão vindo e Jesus já falou, já conhece quem é Deus, já conhece Jesus pela sua palavra e ainda está duvidando. Ele dá uma ordem, porque aquela ordem era incomum, não é só para quem tem fé. Olha, cumprir as ordens de Jesus é só para quem tem fé. É o improvável que será provável. É o impossível que se tornará possível. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Se creres, Marta, tu verás. E você está crendo ainda nesta manhã. Ele não já falou, ele não já anunciou, ele já decretou dos altos céus. E se você crê, você verá a glória, as maravilhas, os milagres de Deus. Se você crê, creia, não duvide, não se desespere. Creia tão somente no Senhor dos Exércitos. Aleluia! Como é bom sentir a presença de Deus. Ele está aqui nesta manhã, comigo, com você. Glória a Jesus, creia para ver a glória do Senhor. E tiraram a pedra, quando ele mandou, tiraram a pedra do sepulcro onde Lázaro estava. Era uma porta, né? A pedra era como uma porta. E Jesus gritou, Lázaro, venha para fora. Que palavra poderosa. Que palavra tremenda. Lázaro, saia. Oh, glória. E todos obedecem à voz do Senhor. Ele tem o controle da vida e da morte. E Lázaro sai para fora vivo, após 4 dias que estava no sepulcro, já cheirando mal, todo enrolados em panos, né, naquelas faixas em que o colocaram, e ele saiu e
todos se maravilharam e glorificaram o nome do Senhor, porque Lázaro ressuscitou. Glória a Deus! E se você crê nesta manhã, grandes coisas acontecem para quem crê. Marta e Maria e todos aqueles que estavam ali, os judeus, eles tiveram que contemplar os discípulos. Eles até ali não tinham visto algo assim acontecer. Já tinham visto Jesus curar, mas ressuscitar. Até aquele momento eles ainda não tinham visto. Mas Jesus fez o milagre da ressurreição, demonstrando que ele tem poder sobre a morte. A morte não é maior que Jesus, ele é a vida, a ressurreição eterna. Glória a Deus! Eles não creram, mas passaram a crer quando viu a ressurreição de Lázaro. E se creres, nesta manhã, você também verá a glória de Deus. Você crê? Você ainda tem fé? Glória a Deus, como está a tua fé nesta manhã no Senhor? Ele já disse, não precisa repetir, mas ele já te disse. Então aguarda, espera, confia na palavra, na promessa do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aquele que ressuscitou a Lázaro. O que é o seu problema, a sua situação para ele? O que é esta causa diante dele? Não é nada. Não é nada. Ele pode todas as coisas porque ele é Senhor. Aleluia, ele tem todo o poder no céu e na terra. Aleluia. Você crê? Creia, tenha fé, confie. Eu vou orar por você nesta manhã. Glória a Deus, Pai. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Aplica a tua palavra no coração deste ouvinte, deste irmão, desta irmã, desta pessoa que ouve, que está com desesperança, que está em seu coração com incredulidade, ou nem crê mais, Senhor, que a fé volte, ó Deus, a bradar em seu coração, haja esperança, Senhor, visita, meu Pai, faz um milagre, cura, salva e liberta, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus, amém.